Oi, tudo bem com você? Meu nome é Arthur e você está no Verbo. Esse canal aqui é um canal onde simplesmente eu vou apertar o play aqui na câmera do meu tablet e vou falar alguma coisa. E hoje, como vocês podem ver, eu estou num cenário um pouco meio que diferente, né? Até porque esse canal não pretende ser profissional. Quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu vou, falo e pronto, tá feito. Eu estou num sítio aqui e uma das coisas que eu percebo quando eu venho aqui pro sítio é o quanto é importante o silêncio. Às vezes você está na cidade e os carros, as pessoas gritando, as motos fazendo barulho, né, sem tirar outro zilhão de situações, som na rua e etc. Ou até mesmo pessoas gritando dentro de casa que fazem com que você fique muito cheio da cabeça, sabe? Sua cabeça nunca parece estar tranquila. Enquanto que aqui o que eu tenho de fundo é o barulho aqui das árvores, se for brincar uma galinha no fundo, um pato, né? As folhas, né, fazendo barulho, esse tipo de coisa. Então, meio que quando você vem pra cá, você pode se sentir mais tranquilo, mais de boa, né? Se a gente fosse usar uma expressão mais coloquial. Mas não é isso que eu gostaria de falar hoje, não. Hoje eu gostaria de falar da importância de se ter conhecimentos totalmente diferentes. E eu tive esse tipo de raciocínio porque eu estou fazendo um curso que eu nunca pensei que eu iria fazer de livre e espontânea vontade, nem por um motivo profissional eu estou fazendo, para falar a verdade. Que é um curso de psicologia da faculdade de Yale, que é ministrada pelo grande psicólogo Paul Bloom. E o melhor desse curso é que ele é gratuito. É só você entrar aí, Yale Courses, né? Courses, cursos em inglês, que você pode achar aí um curso chamado Introduction to the Psychology, né? Eu acho que é mais ou menos assim que fala psicologia em inglês. E assim, está sendo uma experiência realmente transformadora. Eu sou da área do direito, né? Estou esperando um pouquinho aí para ver se eu pego a carteirinha da OAB. Se não fosse a bendita da faculdade negando os meus documentos mais básicos de existência de um ser humano, eu já estaria com ela, na verdade. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei que, poxa, eu ia entrar na faculdade e os documentos que eu desse ali na entrada da faculdade serviriam também para o fim dela, na hora da emissão do diploma, mas não. A faculdade tinha uma burocracia lá, porque parece que foi vendida, se perdeu os documentos e etc. Aí eu tive que enviar tudo de novo, né? Aí me aceitaram minha ficha 19, aceitaram minha nota da UENEM de novo, aquela bagunça toda, né? E enfim, o único documento que negaram foi a certidão de nascimento. A primeira coisa que eu pensei foi, poxa, eu acho que na cabeça desse povo eu sou indigente, né? Só parece. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. E eu comecei esse curso de forma despretensiosa, até porque eu gosto muito de filosofia. E a filosofia, ela é uma área do conhecimento humano que tem muito a ver com a psicologia. Até porque são áreas muito correlatas. E assim, para quem não sabe, na história da psicologia, a gente tem como fundo principal a filosofia. A psicologia é um desdobramento de uma área filosófica, né? Começa ali, por exemplo, com Descartes, quando ele fala sobre a questão da teoria da mente, etc. Quando ele trata das emoções, ou quando mesmo na literatura a gente vê Hegel não, mas tem um cara que eu sempre confundo com Hegel, que ele é bem importante também na literatura. Poxa, deixa eu lembrar o nome dele. Ele escreveu... Poxa, o cara passou numa velocidade aí. Ele escreveu a Divina Comédia, não. Ele escreveu o Paraíso Perdido, também não. Goethe, sim, ele escreveu Os Sofrimentos de Jovem Werther. Ele escreveu também um livro chamado Afinidades Eletivas, que trata sobre também as questões das emoções humanas, né? Enfim, você vai ver na psicologia, ou melhor, na filosofia, muitas pessoas tentando lidar com sentimentos, né? E assim, uma coisa leva a outra, né? Eu estudei os sentimentos na filosofia e eu disse, poxa, eu preciso de um novo passo, um passo mais científico, vamos colocar assim, que se utiliza do método científico. Aí eu fui estudar psicologia. E está sendo realmente transformador, porque é uma área que é muito diferente do que a gente está habituado e é uma área que faz com que a gente entenda muitos dos fenômenos sociais que a gente acaba vivendo durante a vida. Porque a gente acaba entendendo como é que funciona a cachola do ser humano, né? Você nunca pegou... Por exemplo, um tempo assim que olhou para uma situação, para uma pessoa e disse, poxa, eu já vi esse padrão se repetindo 1 milhão de vezes. Só que você não sabe explicar por que esse padrão se repete. Aí que entra o estudo da psicologia. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo uma aula desse Paul Bloom, né? Eu estou quase no fim do curso, chamado
The Self and the Other, né? Other, né? Enfim, eu estudei inglês mais para a questão da leitura e não para dar fala, né? Mas eu sei mais ou menos o que é que eu estou falando aqui. The Self and the Other, né? Other. Que é mais ou menos o eu e o outro. E uma das explicações que teve durante essa aula foi o efeito Spotlight. The Spotlight Effect. Né? Que esse efeito é o efeito holofote, onde você vê situações onde pessoas se sentem tímidas, mas não necessariamente precisariam. E essa timidez, ela vem justamente disso, de você estar na situação e pensar que todo mundo está te julgando, que todo mundo está prestando atenção em você. Mas só que as pessoas, elas estão muito ocupadas prestando atenção em si mesmas. Então não faz tanto sentido esse tipo de preocupação com a opinião do outro, na maioria das vezes. Se eu não entendesse psicologia, eu saberia como o efeito se desdobra, mas eu não saberia dar um nome e nem saberia aprofundar, coisa que a psicologia faz por mim, não é? Basta eu simplesmente ver as aulas, ler os livros e ser feliz. E claro, eu falo isso também em questão de outros tipos de conhecimento. Esse ano, por exemplo, embora eu seja cristão, eu nunca me interessei tanto assim pela teologia. Hoje eu estou me interessando. Estou começando a ler a Bíblia por completo, em traduções diferentes. Isso também está transformando a minha vida. Porque, assim, você lendo a Bíblia, você meio que tem uma noção do geral de como funciona a cabeça ocidental. Embora que a Bíblia a gente saiba, né? Na sua maioria das histórias, são histórias que são passadas no Oriente. Né? Eu acho que com algumas poucas exceções, temos histórias que já se passam lá para a África, né? Para uma África Ocidental, etc., né? Que justamente aquela parte do Egito, que, tá, eu não sou tão bom em geografia não, mas eu acredito que uma parte lá faça parte do Ocidente, tá? Uma parte do Egito. Como também é muito interessante você se aprofundar em, por exemplo, biografias de pessoas que você acha que vão lhe contribuir com alguma forma, de acordo com a visão de mundo que a pessoa que escreveu o livro, né, que escreveu a biografia tem, como, por exemplo, essa biografia que realmente está mudando minha forma de ver o mundo, do Stefan Zweig, né? Na verdade, isso aqui é uma autobiografia, ele escreve sobre si mesmo, chamado O Mundo de Ontem. E as situações que ele vive aqui nos dão uma forma de ver a Primeira e a Segunda Guerra Mundial muito mais vívida do que simplesmente se eu tivesse pegado textos teóricos, textos que estão mais ligados à área de história, né? Aqui é uma biografia, claro que aqui tem história, mas aqui tem um estilo narrativo um pouco mais literário, né? Um estilo de narrativa que vai muito mais além do que a simples informação, então é muito interessante, né? Você também lê muita literatura, é importante, ler coisas de sociologia, a própria filosofia que eu acabei citando. O que eu quero dizer no fim das contas é o seguinte, por experiência própria, é muito importante você sair um pouco da sua visão de mundo. Eu sou do direito, eu sou acostumado a ler Norberto Bobbio, Cesare Beccaria, né? Esses tipos de autores, Rui Barbosa, Lúcia Helena Galvão não, Maria Helena Diniz, esse tipo de coisa. Mas você sair um pouco desse mundo que você considera só para aspectos profissionais, pode fazer com que você cresça até nas áreas que você não imaginaria. Eu estudando psicologia, por exemplo, eu vou saber muito melhor como tratar as pessoas quando elas estiverem no meu escritório. Então uma coisa leva a outra. Então os complementos da sua profissão você não vai ver nela em si, mas vai ver em situações ou em matérias que estão ao redor dela. Quando você está atendendo uma pessoa no seu escritório, você é advogado, você vai lidar com o ser humano. Quais são as áreas que estudam o ser humano? Sociologia, filosofia, a psicologia também, a psiquiatria. Então, meio que estudar essas áreas pode te ajudar na hora de você atender. Como, por exemplo, você estudou, por exemplo, autismo. E você vai pegar uma causa previdenciária, que tem a ver com o direito do autista. Poxa, se você tiver o conhecimento de como o autismo funciona, você vai conseguir redigir peças melhores. Entendeu? Então, assim, sempre uma coisa leva a outra. Se você faz farmácia, por exemplo, a psicologia também pode usar na hora de você tratar melhor o outro, saber como o outro está se expressando emocionalmente. Um médico, por exemplo, quando ele está receitando um medicamento, muitas vezes ele vai ver uma pessoa em situação de fragilidade. Como é que ele lida diante dessa fragilidade? Quais são os passos que ele tem que dar? Né? E muitas vezes essas coisas têm a ver com matérias que não são diretamente ligadas à medicina, mas sim em critérios mais humanísticos, vamos colocar assim. Então é isso, eu só gostaria de fazer esse check-out geral e o vídeo vai sair assim mesmo.
sem corte, sem nada, porque assim, o objetivo aqui do verbo é simplesmente ser espontâneo, é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Se você quiser alguma coisa que seja um pouco mais desenrolada, vamos botar assim, você pode simplesmente entrar no outro canal meu chamado Companhia da Razão. Tá certo?